Bom, vamos lá fazer a prece de abertura para dar início aos nossos trabalhos. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, na tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais na loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e das diretorias espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaro aberto os trabalhos na parte material na noite de hoje. Então, hoje, 25 de outubro de 2023, vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Jailson, Bispo, Santana Bispo, que vai discorrer sobre a mensagem número 41 do livro Verdades que foram ocultadas. Jailson,
Pode compartilhar a tela. Ok, Ernesto. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Quero agradecer a toda a espiritualidade do Círculo Branco, a espiritualidade do Trevo Sagrado e especialmente ao nosso querido mestre Pedra Roxa pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez analisando uma mensagem desse livro tão importante que norteia todo o trabalho que é desenvolvido no Trevo Sagrado. Então, a mensagem, ela é número 41, foi psicografada em 16 de maio de 1948, e a mensagem nos fala exatamente: as causas foram provocadas e os efeitos, apesar de retardados, aguarda que a evolução marche de encontro às oportunidades que preceptarão todos os acontecimentos previstos e anunciados há séculos, quando a nossa transformação íntima contribuirá para conquistarmos conhecimento capaz de nos guiar pela parte oculta e desconhecida que constitui o verdadeiro manancial da vida eterna e vem, através dos seres humanos, se manifestar na Terra. Continua. Aproveitá-los, mesmo nesta existência, é dever de todo ser, utilizando para isto o processo que permite que um intercâmbio de comunicação entre almas livres e as encarnadas, se bem que este processo não constitua nenhuma novidade e venha sendo utilizado pelas almas desde o princípio dos séculos. Somente agora, o ser humano vai se interessando por compreendê-lo e logo deduzirá que tem servido de instrumento inconsciente na prática de ações de toda espécie. Ao concluirmos que a alma sopra onde quer, a nos intuir para o bem ou para o mal, reconheceremos a necessidade de vigiarmos cuidadosamente, a fim de repelirmos os pensamentos funestos, mesmo que eles partam de nossa própria mente, e para não levarmos a efeito coagidos por influências semelhantes. A nossa alma, na sua imortalidade, tem evoluído sempre, e logo que os recursos da lei nos despertem à razão, é que, por força de pressentimento, entraremos em contato com elementos ocultos que nos cercam, até que a venda de nossa ignorância seja substituída por uma clarividência capaz de nos mostrar os planos modelados do fluido universal, onde vivem os seres espirituais na sua verdadeira forma quintessenciada. A vida, tudo é necessário. Na matéria é onde a alma medíocre evolui com mais facilidade, que é estimulada pelo duplo esforço intelectual empregado para a percepção, que é interessado na luta obrigatória e comum, onde nas suas ocupações encontra os meios para satisfazer as suas necessidades físicas. Ao sábio, cumpre o dever de ensinar, e ao ignorante, o de aprender. Ao espírito, cumpre o dever de intuir ou inspirar, e ao ser humano, o de se preparar para distinguir e receber a luz do Evangelho eterno, a fim de que os seus passos possam ser dirigidos para a felicidade. Na Constituição Universal, o legislativo está na perfectibilidade e o executivo na imutabilidade. Se no interesse do conforto físico formos procurá-lo no conhecimento das leis que regem a matéria, logo que a nossa consciência desiludida se liberte, nos convenceremos de que o conforto espiritual também só pode ser conquistado pelo conhecimento das leis morais que regem e equilibram a satisfação da alma. O ser humano é quem dirige o seu mundo íntimo, e se mal legisla, pior executa e sofre. A justiça divina está constituída na imutabilidade da lei, que a nenhum distingue e recompensa com um efeito semelhante e relativo à causa. Meus irmãos, a mensagem ela é muito atual e ela nos traz questionamentos, reflexões que a gente precisa compreender bem o que é que o nosso querido irmão Pedra Roxa está nos falando, para que a gente possa perceber, em essência, e absorver o conhecimento que ele está nos transmitindo.
Antes de começar a fazer a análise do primeiro parágrafo da mensagem, eu gostaria de fazer uma observação aqui, quando ele começa dizendo que as causas foram provocadas e os efeitos, apesar de retardados, aguarda que a evolução marche de encontro às oportunidades que precipitarão todos os acontecimentos previstos e anunciados há séculos. Isso é interessante porque eu peguei inicialmente nesse ponto. Eu vou trazer uma imagem, né, do nosso irmão Nostradamus, que ele trouxe várias coisas interessantes. Tem uma mensagem de Pedra Roxa, a mensagem número 4, que Pedra Roxa diz assim: à medida que o ser humano se esclarece dentro dessas leis, vai conseguindo prever muitos acontecimentos com precisão. Por que eu estou trazendo isso? Porque todos nós conhecemos as várias previsões que foram feitas exatamente pelo nosso irmão Nostradamus. Observem que era um médico, né, francês, astrólogo, um vidente, e dentro do processo que ele esteve encarnado, entre dezembro de 1503 até julho de 1566, muitas das suas profecias, elas efetivamente acabaram acontecendo, tá certo? Inclusive, a própria previsão da sua morte. Ele acabou, na realidade, prevendo quando é que efetivamente isso iria acontecer, isso iria ocorrer. Existem vários escritos a respeito de Nostradamus, mas existem alguns livros, um dos principais são as Centúrias, né? Que ele relata praticamente quase que todas as previsões feitas por Nostradamus. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando Pedra Roxa nos coloca que a gente, à medida que a gente vai se esclarecendo efetivamente dentro da lei, a gente vai tendo a possibilidade de prever aquilo que vai acontecer. Só que Pedra Roxa, nessa mesma mensagem, ele continua dizendo que você prever esses acontecimentos pela sabedoria não é difícil. A sabedoria que Pedra Roxa está se referindo aí, nessa mensagem número 4, é exatamente o quê? O conhecimento divino, o conhecimento espiritual. Eu estou trazendo esse ponto dessa mensagem número 4 porque a gente vai ver exatamente a questão da imutabilidade da lei, da perfeição da lei. Então, tudo aquilo que efetivamente foi previsto por Nostradamus, né? Muito disso é uma coisa que fazia parte de uma programação divina do nosso planeta. Só que Pedra Roxa, na sua sabedoria, quando ele diz assim que você prevê o que é que vai acontecer, ou com você, ou o que é que vai acontecer com o mundo, não é difícil. Só que ele, nessa mesma mensagem, ele faz uma observação extremamente interessante, que ele diz: o mais difícil é determinar a época exata em que eles serão realizados, porque isto depende do esforço ou da obstinação que se relacione com os mesmos. Aí ele chama a atenção ainda que o esforço abrevia, a obstinação força o estacionamento, daí eles podem ser antecipados ou retardados. Então, por que eu trouxe esse tópico dessa mensagem número 4? Porque tem tudo a ver com o que Pedra Roxa está trazendo hoje na mensagem 41. Eu, normalmente, quando eu costumo fazer uma análise de uma mensagem, eu pego aquilo que Pedra Roxa traz na mensagem, eu vejo se existem algumas correlações em outras mensagens para que a gente possa aprofundar o nosso entendimento, para que a gente possa ter uma noção mais clara, uma noção mais real daquilo que efetivamente esse nosso querido irmão quer nos transmitir. Porque mesmo existindo leis, o próprio mestre Shebna nos fala que as leis, elas ocorrem relacionadas uma com as outras. Então, para a gente falar sobre o processo de mediunidade, a gente precisa da lei de liberdade, por exemplo. Então, as leis, elas não são soltas. Da mesma forma que essas verdades que foram transmitidas pelo nosso querido irmão, elas não são mensagens soltas. A gente pode até ter a impressão de que, efetivamente, quando a gente abre, se a gente quiser até abrir isso de forma aleatória, a gente pegar uma dessas mensagens
existem várias outras mensagens que Pedra Roxa está fazendo essa correlação. Então, nesse início desse primeiro parágrafo da mensagem, eu fiz questão de trazer exatamente essas previsões que foram feitas pelo nosso irmão Nostradamus. Por quê? Porque tudo efetivamente que vai acontecer vai depender do momento que nós estamos vivendo e daquilo que efetivamente nós estamos construindo. A espiritualidade nos fala que o que nós estamos vivendo hoje, nesta existência, é o reflexo do que nós fizemos ontem. Fizemos ontem na existência atual ou fizemos em existências passadas. Por quê? Porque o que nós construímos lá atrás vai servir de base para que o nosso presente ele possa ser definido em relação às nossas necessidades reencarnatórias. E o nosso futuro, é por isso que diz que o futuro não é determinado, vai depender exatamente do que nós estamos praticando hoje. Então, para toda ação existe uma reação, para toda causa existe um efeito correspondente à causa que foi criada. Então, o que é que efetivamente vai acontecer? O que está plasmado, o que está programado dentro dessa existência nossa, vai depender de uma série de fatores, vai depender do trabalho espiritual que você desenvolve, vai depender dos compromissos ou dos comprometimentos que você acaba absorvendo, e isso pode sim servir como um processo de esclarecimento, isso pode servir como um processo de despertamento, ou a depender da sua obstinação, pode servir também como um processo de estacionamento. Então, esse aspecto que Pedra Roxa traz, ele tem tudo a ver exatamente com a questão aqui do primeiro parágrafo. Por quê? Porque ele está dizendo que todas essas causas que foram provocadas estão registradas na parte espiritual e astral. Tudo que está acontecendo hoje, por mais, entre aspas, absurdo que a gente possa imaginar, todas essas guerras são, na realidade, efeitos de processos que foram criados lá atrás. Então, o Pai nos fala que tudo o que acontece é com a sua permissão. Mas acontece com a sua permissão baseada em cima de quê? Baseada em cima das nossas escolhas, baseada em cima do nosso livre-arbítrio. Agora, como a gente vai encarar esse processo vai depender exatamente do nosso esforço, vai depender do nosso trabalho. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que esses efeitos que foram provocados, mesmo estando ocorrendo de uma forma retardada, tá certo? Ele efetivamente faz parte do progresso de evolução, faz parte das oportunidades que vão precipitar todos esses acontecimentos que já foram previstos e anunciados há muitos séculos. Por isso que eu trouxe essa questão aí de Nostradamus. Então, o que é que ele está dizendo? Que a nossa transformação íntima vai contribuir para que a gente possa conquistar conhecimentos capazes de nos guiar pela parte oculta e desconhecida, que constitui o verdadeiro manancial da vida eterna e vem através dos seres humanos se manifestar na Terra. O que é que ele está dizendo com isso? Pedra Roxa está dizendo que o processo mediúnico, o processo intuitivo, ele começou desde a época que foi criado o mundo. As próprias orientações que foram passadas a Moisés, né, a Tábua dos Mandamentos, a gente diz ali a manifestação do Espírito Santo. O que é aquilo que efetivamente aconteceu? Uma manifestação mediúnica. Moisés, através do seu processo de sensibilidade, através do seu processo mediúnico, ele teve a possibilidade de conectar-se com a parte espiritual e astral, com a parte sutil, e teve a possibilidade de efetivamente receber essas orientações. Então, o que é isso aí que ele está se referindo, Pedra Roxa? Essa parte oculta, que não é mais desconhecida, essas verdades de Pedra Roxa, que não são mais ocultadas, essa parte espiritual está interagindo com a gente a todo momento. Quando o nosso irmão Kardec, ele codificou a doutrina, né? Ele fez um questionamento à parte espiritual, se efetivamente os espíritos, o termo que ele utilizou lá, se os espíritos efetivamente interferiam nas nossas vidas e nas nossas escolhas. E a parte espiritual respondeu que muito mais do que a gente imagina. Então, a todo momento, nós estamos inseridos nesse mar de energia espiritual. O que vai mudar
é se você vai se permitir, eu acho que esse é o trabalho básico da mensagem de hoje, a se influenciar ou a ser influenciado pela parte sutil, pela parte que leva à luz, ou pela parte grosseira que leva ao esclarecer, ou que leva ao escravizar. Então, esse processo está todo programado. Tudo que vai acontecer com a gente nessa existência é baseado em cima de quê? Baseado em cima das nossas escolhas, baseado em cima do nosso processo de necessidade de evolução. E aí ele continua, vou só passar isso aqui. Aí ele continua dizendo que a gente aproveitar esses conhecimentos, né? Mesmo nesta existência, é dever de todo o ser, utilizando para isso o processo que permite o intercâmbio de comunicação entre almas livres e as encarnadas. Primeiro aspecto, por que Pedra Rocha está se referindo aí a almas livres? Quando ele se refere à alma liberta, é aquela que tem o domínio do seu conhecimento. A alma consciente, como é o caso de Pedra Roxa, ela tem a possibilidade de fazer as suas escolhas baseado em cima de quê? Baseado em cima do seu processo evolutivo. A alma que está presa a um processo kármico, muitas vezes precisa reencarnar em um ambiente familiar, a depender da situação dela, a depender do endividamento espiritual dela, ela não tem a possibilidade de escolha. É determinado pela lei que chegou o momento de evoluir, independente da vontade dela ou não, a lei assim o determina. Então, o que é que ele está querendo que a gente reflita? Que esse intercâmbio, que essa comunicação, que esse contato com o mundo material e o mundo espiritual, ele vai estar sempre ocorrendo. Lembremos que nós, apesar de estarmos encarnados, nós somos almas, almas do mundo espiritual e astral. E como almas, o nosso mundo não é o mundo físico, não é o mundo material. O mundo físico é a oportunidade que nós temos de passar pelo processo do aprendizado através de quê? Criar-se uma causa, passa-se pelo efeito correspondente, e isso nos traz conhecimento, isso nos traz sentimento. A própria espiritualidade do Círculo Branco se refere à questão do conhecimento ou do sentimento como fruto das experiências que o ser humano adquire nas suas sucessivas encarnações. E a espiritualidade coloca uma coisa extremamente interessante sobre essa orientação, está lá no módulo, né, de conscientização espiritual do curso que é feito no Trevo, e ele diz ainda o seguinte, que aguardando apenas o momento que surjam diante de si verdades que se combinem e lhe permitam a expansão. Então, o que é que o Trevo está fazendo? Criando o ambiente adequado, criando o ambiente necessário para que a gente possa despertar essas verdades que são latentes. Então, ele continua dizendo, se bem que esse processo não constitua nenhuma novidade e venha sendo utilizado pelas almas desde o princípio do século. Eu me referi inicialmente à questão da tábua dos mandamentos que foi recebida por Moisés. Então, o que é que está acontecendo aí? É esse processo desse intercâmbio entre a parte espiritual e a parte material que aconteceu lá na época de Moisés. Então, ele continua dizendo que, ao concluirmos que a alma sopra onde quer, a nos intuir para o bem ou para o mal, reconheceremos a necessidade de vigiarmos cuidadosamente, a fim de repelirmos os pensamentos funestos. O próprio mestre Emmanuel, ele falava que a prece tem um significado importante, que é extremamente importante, que é a busca da conexão com o divino, com o ser superior. Mas observe, meus irmãos, ele alertava que a vigilância é muito mais importante. Quando ele se referia à questão da vigilância, é o que exatamente Pedro está nos falando aqui, que se a gente não tiver a possibilidade de estar atento, de estar vigilante em relação aos pensamentos que nós recebemos, que muitas vezes são pensamentos grosseiros, pensamentos que vão de encontro à lei, a gente pode ser influenciado pela própria mente para que a gente possa ser coagido por influências semelhantes. A espiritualidade faz, a espiritualidade fala que tudo é por afinidade. Eu não posso estar ligado na conexão espiritual mais sutil se eu estou envolvido em pensamentos e vibrações grosseiras. Da mesma forma que quando nós estamos com a vibração elevada, quando nós estamos com os pensamentos elevados,
Aquele irmão que está vibrando em uma faixa diferente da gente, ele não consegue nos enxergar. Por quê? Porque tudo é por afinidade. Então, se ele está vibrando em uma faixa mais densa, quando a gente diz assim, poxa, você está sendo obsedado, você está vivendo um processo obsessivo. Na realidade, a permissão é do encarnado. O desencarnado, ele apenas se aproxima do nosso campo espiritual em função de quê? Em função da nossa invigilância, em função da nossa mente, em função da nossa frequência vibracional ser compatível com a mesma frequência vibracional que aquele, entre aspas, chamado de obsessor está. Então, na realidade, meus irmãos, nós é que abrimos a nossa porta das nossas casas para que essa vibração mais densa, essa vibração mais grosseira, possa, digamos assim, ter acesso. E aí ele continua falando, né? Só gostaria de fazer uma observação quando ele se refere à nossa alma, isso é uma força de expressão, né? Porque todos nós sabemos aqui que nós somos almas. Ele fala que na sua imortalidade tem evoluído sempre. E logo que os recursos da lei nos despertem a razão, é que, por força do pressentimento, entraremos em contato com os elementos ocultos que nos cercam, até que a venda de nossa ignorância seja substituída por uma clarividência capaz de nos mostrar os planos modelados do fluido universal, onde vivem os seres espirituais na sua verdadeira forma quintessenciada. Meus irmãos, no plano físico, no plano material, todos nós estamos no mesmo ambiente, independente da questão cultural, da questão intelectual, da questão financeira. Se nós formos no shopping center, todos nós vamos estar no mesmo ambiente. Se a gente for na praia, todos nós vamos estar no mesmo ambiente. Só que no mundo espiritual a coisa não funciona dessa forma, não. Quando ele se refere aqui, ó, que esses irmãos, essa parte espiritual, na sua forma mais sutil, mais quintessenciada, quintessência é o que efetivamente nós estudamos no curso, né, do Trevo, que nós somos almas formadas de matéria, porém uma matéria quintessenciada, mais sutil, uma matéria mais evoluída. Esses irmãos vivem em um mundo diferente da parte física, da parte material. Se a gente pegar o próprio filme de André Luiz, Nosso Lar, o próprio livro, né, a gente vai ver que lá em Nosso Lar, que é na realidade um ambiente espiritual, uma colônia espiritual, todo mundo que isso é permitido você ter acesso, não. O livro nos traz um exemplo extremamente interessante, quando André Luiz ainda estava no seu processo de despertamento, né, chegou uma irmã, uma alma batendo nas portas lá, nos portões, para ter acesso a Nosso Lar. E não foi permitido. E aí, o nosso irmão André Luiz, ele questionou a Lísias, né, que era aquele orientador que estava com ele naquele momento, perguntou por que não era dado permitido, não era permitido o acesso daquela irmã que estava pedindo guarida, estava pedindo ajuda. Que aquilo não era justo, que aquilo não era fraterno. E aí foi solicitado a André Luiz que ele pudesse enxergar de uma forma mais clara, utilizando o seu processo de evidência, para que ele pudesse perceber o porquê aquela irmã efetivamente não tinha permissão de ter acesso à cidade lá, ao Nosso Lar. E aí ele percebeu vários pontos no corpo daquela irmã, corpo de alma, porque ela estava desencarnada. E aí depois ele questionou por que aquilo. Foi dito que é a quantidade de abortos que aquela irmã tinha feito. Então, pela lei divina, ela não tinha permissão de ter acesso àquele ambiente espiritual que André Luiz se encontrava. Então, quando o nosso irmão Pedra Roxa nos fala, né, que quando a gente desenvolver a nossa sensibilidade espiritual, o nosso processo mediúnico, não importa o que seja, quando a gente desenvolver esta sensibilidade, a gente vai ter a possibilidade de pressentir, por isso que ele se refere à questão do pressentimento, para que a gente possa entrar em contato com os elementos ocultos que nos cercam. E a gente vai ter a possibilidade de afastar da gente essa venda da ignorância, substituindo por uma clarividência. Por que ele se refere à questão da clarividência? A clarividência é a terceira visão, o terceiro olho, né? Que a gente pode desenvolver esse trabalho através do desenvolvimento do nosso centro de força, por exemplo, o nosso plexo frontal. Então, se a gente fizer determinados exercícios, e claro, baseado em cima de um conhecimento, a gente tem a possibilidade de desenvolver essa nossa clarividência, a gente enxergar o mundo espiritual. E aí sim,
aí a gente vai ver que nesse mundo espiritual existem fluidos, ou fluido universal, que é formada de uma energia muito mais sutil, muito mais elevada e muito mais pura. Então, nós nos misturamos, entre aspas, né, na parte física. Na parte espiritual, não. Na parte espiritual existe, efetivamente, as suas divisões. E essas divisões é de acordo com o quê? É de acordo com a nossa condição. É por isso que a espiritualidade fala que o próprio umbral não é um ambiente físico, é um estado de consciência. Então, a alma em si, quando ela desencarna, quando ela está muito presa a determinadas situações, ela é atraída para um ambiente de acordo com o quê? De acordo com o seu estado vibracional. A alma vai estar sempre onde a mente efetivamente está. Então, se nós estamos aqui em um trabalho como esse, e a nossa mente não está aqui, efetivamente nós não estamos participando do trabalho. Nós estaremos aonde a nossa mente efetivamente vai estar. E aí ele continua falando que a vida, tudo é necessário. Na matéria é onde a alma medíocre evolui com mais facilidade, que é estimulada pelo duplo esforço intelectual empregado para a percepção, que é interessado na luta obrigatória e comum, onde nas suas ocupações encontra os meios para satisfazer as suas necessidades físicas. Pedra Roxa, a gente pode até achar que ele está sendo muito duro, que ele está sendo assim, na sua colocação, ele está deixando, digamos assim, de nos falar que as necessidades materiais são importantes, são sim. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer quando ele se refere à questão da alma medíocre é aquela que não se esforça, é aquela que evolui de acordo com o tempo pré-determinado pela natureza divina, é aquela que sempre cria suas causas, sempre está passando pelo seu processo de sofrimento, claro que vai gerar efetivamente um aprendizado, mas que sempre está nessa roda. É o que, infelizmente, acontece muitas vezes com a gente no plano físico, no plano material. A gente é obstinado a manter as nossas percepções, os nossos posicionamentos, as nossas escolhas de forma equivocada. A gente sabe que é errado, a gente sabe que vai trazer para a gente o sofrimento, mas a gente continua insistindo, continua insistindo. É a esse tipo de alma que Pedra Roxa está se referindo à questão aí de medíocre nesse aspecto. Então, você está sempre preso a esse tipo de situação, a esse ciclo vicioso, onde você coloca sempre como prioridade muito mais a questão do ter do que efetivamente o ser. Então, meus irmãos, de forma nenhuma, Pedra Roxa está querendo nos falar que as necessidades físicas e materiais não são importantes. São sim. O trabalho é importante, o lazer é importante, o estudo é importante, mas o conhecimento espiritual é de fundamental importância para que a gente possa efetivamente ter uma condição diferenciada. No momento que o nosso Mestre Jesus dizia, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará, a que verdade ele estava querendo se referir? A verdade das leis, a lei imutável, a lei divina. Então, à medida que a gente começa a buscar a espiritualização, à medida que a gente começa a buscar o entendimento espiritual, a gente compreende de onde é que nós viemos e quais são as nossas necessidades. A gente começa a se enxergar como uma alma encarnada que tem efetivamente os seus comprometimentos espirituais, mas que pode sim mudar a depender do seu esforço, a depender do seu trabalho. E continua o nosso método, o nosso querido irmão Pedro Rocha, nos falando que é uma coisa extremamente interessante quando ele fala assim, ó, que ao sábio cumpre o dever de ensinar, ao ignorante o de aprender, ao espírito cumpre o dever de intuir ou inspirar, ao ser humano o de se preparar para distinguir e receber a luz do evangelho eterno, a fim de que os seus passos possam ser dirigidos para a felicidade. Mesmo a gente tendo a concepção que nós vivemos em um mundo, né, a doutrina kardecista fala muito isso, de provas e expiações, mas na realidade o que nós temos é um processo de despertamento, é um processo de crescimento. O processo reencarnatório, ele sempre é moldado com esse objetivo, pelo fato de você efetivamente, às vezes, estar preso a uma necessidade, não quer dizer efetivamente que você não possa mudar essa concepção. Então, o que é que ele está dizendo? Que à medida que a gente vai se preparando, à medida que a gente vai se desenvolvendo,
à medida que a gente percebe que existe um mestre, a exemplo de Pedra Roxa, que pode nos orientar, que pode nos inspirar, que pode nos intuir, à medida que a gente analisa uma mensagem como essa, a gente busca entrar na conexão espiritual com Pedra Roxa, à medida que a gente entende que isso é uma verdade divina, essa mensagem, essa orientação, esse conhecimento vai deixar de ser uma mensagem, é uma verdade de Pedra Roxa e vai passar também a ser uma verdade nossa. A verdade não vai ser agora somente do nosso irmão Pedra Roxa. Então, o que é que ele está se referindo? Ao Evangelho Eterno. É algo que não vai mudar, é algo que não vai se modificar. A lei material, ela se ajusta, ela se adequa. A lei divina, não. A lei divina é igual para todo mundo, independente do nível intelectual, independente do nível financeiro, independente de qualquer situação. Criou uma causa, necessariamente precisa passar pelo efeito correspondente. Então, nós precisamos entender que existe um evangelho eterno. Isso aqui é o evangelho dado por Pedra Roxa. Existe um evangelho eterno que não vai se modificar. E esse evangelho eterno, ele é exatamente constituído, ele é formado por quê? Pelas leis divinas, pelas leis imutáveis da natureza. E aí ele continua dizendo que na Constituição Universal, olha que coisa extremamente interessante ele está colocando, na Constituição Universal, o legislativo está na sua perfectibilidade. Quando a gente se refere, se a gente pegar o mundo físico ao mundo material, o que seria o legislativo? É quem faz as leis, é quem faz efetivamente a lei. Então, o que é que ele está dizendo? Que isso é uma coisa perfeita, que esse poder, um pouco diferente do poder que ocorre aqui no mundo físico, ele é perfeito. Ele vai fazer uma lei perfeita. E aí ele coloca uma coisa extremamente interessante, quando ele diz que o executivo, se a gente pegar no mundo físico, o que é o executivo? Quem executa a lei na sua imutabilidade. Ou seja, se por um lado você tem um legislativo que cria uma lei perfeita, no executivo você também tem a execução dessa lei perfeita que não vai se modificar. É por isso que eu me referi que no mundo material, a depender da sua condição, às vezes você comete, né, a gente comete um delito em relação à questão da lei. Se a gente colocar aí como um exemplo banal, um exemplo simples, a gente infringe uma norma de trânsito. Lá na paralela está, digamos assim, determinado que a velocidade máxima é 80 quilômetros. A pessoa pode andar a 100, a 120, a 150? Pode. Ele está utilizando o quê? Ele está utilizando o seu livre-arbítrio. Só que no momento que ele cometeu essa infração, ele efetivamente pode receber uma multa na sua carteira de habilitação. Se ele cometeu uma infração, ele efetivamente tem que pagar pelo, digamos assim, pelo equívoco dele em relação à lei. Então, a multa vai para a carteira, os pontos vai para a carteira dele. Mas a depender da condição dele de contratar um bom advogado, ele pode derrubar essa multa. A depender do conhecimento dele, ele pode derrubar essa multa. Então, isso acontece mesmo ele infringindo a lei de trânsito, ele pode efetivamente se livrar daquela penalidade na parte material. Na parte espiritual, ele está dizendo que não funciona dessa forma. Ele está dizendo que, na hora de se executar essa lei que é perfeita, ela vai ser executada de forma imutável. Ela não vai se modificar, independente dos agentes que estão envolvidos dentro daquele processo. E aí ele continua nos falando, né, que se no interesse do conforto físico formos procurá-lo no conhecimento das leis que regem a matéria, logo que a nossa consciência desiludida se liberte, nos convenceremos de que o conforto espiritual também só pode ser conquistado pelo conhecimento das leis morais. Então, meus irmãos, o que é que ele está querendo que a gente reflita? Esse conforto físico ele é importante, ele é necessário, mas ele não é o mais importante. Então, se você tiver acesso, digamos assim, a uma condição financeira, você tem condição de morar em um bom imóvel, você tem a condição de ter um conforto, você tem acesso a isso, você tem acesso àquilo, mas observe o seguinte, o espiritual, ele está dizendo que a gente só tem a possibilidade de conquistar pelo conhecimento das leis, as leis morais, as leis imutáveis. E aí ele coloca que regem e equilibram a satisfação da alma. É efetivamente esse conhecimento
e esse cumprimento das leis morais que a alma vai ter a condição da sua satisfação como alma. Na parte física, a condição material nos proporciona isso. Na parte espiritual, não ocorre dessa forma. Ocorre exatamente através do nosso próprio trabalho. Voltando mais uma vez à questão de nosso lar, nosso irmão André Luiz, ele questionava como é que você se adquiriu uma casa, uma moradia lá na cidade do nosso lar. E era orientado que era pelo trabalho, que ninguém era dono de nada. Mas que à medida que a gente ia trabalhando, a gente ia recebendo isso como se fosse, digamos assim, uma espécie de uma recompensa. Na parte material, o que nos possibilita isso é a condição financeira. Você tem um apartamento um pouco melhor, você tem um apartamento em um bairro, digamos assim, mais chique, tá certo? No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, é em função do seu trabalho. Então, todos vão ter direito a tudo. Existem coisas no mundo espiritual que é compartilhada por todas as almas, mas à medida que você faz um trabalho mais diferenciado, você recebe uma bonificação de ter acesso, por exemplo, a residir em uma habitação no mundo espiritual que, digamos assim, seja fazendo parte do mesmo processo, mas que você adquiriu esse benefício em função do trabalho que você efetivamente está prestando. E aí ele continua falando que o ser humano é quem dirige o seu mundo íntimo. E se mal legisla, pior executa e sofre. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que à medida que efetivamente eu faço as minhas escolhas, por isso que ele se refere ao mundo íntimo, tá certo? Se mal eu compreendo a questão da lei divina, pior vou executar e maior vai ser o sofrimento. E aí, meus irmãos, para não extrapolar muito no tempo, que já está praticamente aí passando 2 minutinhos, só para que a gente possa finalizar, ele termina o seu último parágrafo, né, dizendo que a justiça divina está constituída na sua imutabilidade da lei. Mais uma vez, voltando à questão da imutabilidade, que não se modifica para beneficiar nenhum ser encarnado ou desencarnado, que a nenhum distingue e recompensa com o seu efeito semelhante e relativo à causa. Ou seja, é aquilo que efetivamente o próprio Newton nos falava. Para toda ação existe uma reação. A espiritualidade nos fala que para toda causa existe um efeito correspondente. Então, se a gente pegar um exemplo bem grosseiro, se a gente plantar milho, o que a gente vai colher vai ser milho. A gente não consegue colher feijão. Então, a espiritualidade coloca, que é extremamente interessante, que a semeadura ela vai ser sempre livre. A gente vai utilizar o nosso livre-arbítrio para a gente semear aquilo que efetivamente a gente quer. Mas a colheita vai ser sempre obrigatória e ela vai ser sempre, ao que Pedra Roxa está dizendo aqui, semelhante e relativa à causa. Então, se a gente, meus irmãos, dentro dos nossos processos, a gente der amor, como recompensa, a gente também vai receber amor. Se a gente, dentro dos nossos equívocos, das nossas escolhas, a gente plantar o ódio, é o ódio que a gente efetivamente vai receber. Então, meus irmãos, eu gostaria mais uma vez a você, viu, Ernesto e a Cícero, agradecer aí pela oportunidade. É uma mensagem muito rica, como todas as outras, mas essa mensagem, dentro do meu sentimento, dentro da minha percepção, dentro daquilo que eu consegui absorver nessa vibração tão sutil e tão elevada desse nosso nobre irmão Pedra Roxa, eu acho que o que ele está querendo realmente que a gente entenda é que a lei divina não se modifica. Então, ele, por todo momento na mensagem, ele está falando sobre a questão aí de que a lei é perfeita, que a lei é imutável, que a lei não se modifica. Que o grande arquiteto do universo, que o nosso querido irmão Pedra Roxa, possa pagar a cada um de vocês, meus irmãos, a caridade pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Ernesto, satisfeito, meu irmão, muito grato. Vou interromper o compartilhamento aqui, viu? Obrigado, meu irmão. Cícero. Ok. Vamos fazer a prece de encerramento e logo após a palavra será franqueada. Vamos à prece. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria,
conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir.